Imagine se um dia você encontrasse uma porta que levasse a outro mundo, onde qualquer item ou habilidade que você aprendesse pudesse ser trazido de volta ao mundo real. A história começa com uma garota sendo assediada por alguns homens. No entanto, conhecemos Yuya, um garoto que tenta defendê-la. Os homens zombam dele, chamando-o de gordo e feio, e acabam espancando-o. Eventualmente, a polícia chega, e os homens fogem. A garota agradece a Yuya por sua ajuda, mas ele afirma que está bem e vai embora. Aprendemos que Yuya foi ensinado por seu avô a sempre ser gentil e ajudar aqueles que precisam. Quando ele chega em casa, vemos que sua casa está coberta de pichações, com insultos dirigidos a ele. Descobrimos que, desde criança, Yuya sofreu bullying de todos, até mesmo de seus pais, que o tratavam mal porque seus irmãos eram considerados bonitos, enquanto ele era feio. Quando ele entrou no ensino fundamental, as coisas pioraram, e ele era frequentemente espancado na escola. Seu único apoio era o avô, que sempre o lembrava de que ser gentil faria feliz. Seu avô acabou falecendo, mas deixou para Yuya sua casa e todas as suas economias. Seus pais tentaram contestar o testamento, mas, no final, Yuya recebeu tudo. No entanto, seus pais o abandonaram completamente, então ele vive sozinho e trabalha em meio período todos os dias. Na escola, Yuya está se formando no ensino fundamental, mas em seu anuário há apenas comentários maldosos sobre ele. Quando ele tenta sair, é parado por seus agressores, que o lembram de que, mesmo formado, ele ainda é o gado deles. Yuya diz que precisa ir para o trabalho, mas os valentões o espancam, e vemos seu irmão e irmã apenas observando de longe. Quando ele finalmente chega ao trabalho, seu chefe está cansado de ele se atrasar e diz para ele não voltar mais. Em casa, Yuya faz uma refeição deprimente. Ao se olhar no espelho, ele tem um acesso de raiva e quebra o espelho, pensando que nada mudará, mesmo após sua formatura. Ele soca a parede, e ela se abre, revelando um quarto escondido. Dentro do quarto, há vários itens estranhos, e Yuya pensa que devem ser lembranças das viagens de seu avô. Ele encontra uma porta peculiar e, quando a abre, ela leva a uma sala estranha. Ele fica assustado quando uma notificação aparece. Ao ler, ele descobre que a porta está conectada a outro mundo. Há várias notificações que informam sobre várias funções disponíveis para ele, como a capacidade de armazenar itens e controlar quem pode usar a porta. Embora ele esteja confuso com as funções, ele pensa que o sistema é como um jogo e decide verificar seu status. No entanto, quando ele vê, fica devastado ao descobrir que todos os seus atributos são muito baixos. Ele olha ao redor da sala e, quando olha para fora, descobre que realmente é outro mundo. Ele encontra uma nota na mesa e, embora não consiga lê-la no início, ele tem uma habilidade de linguagem que o ajuda a entender. Ele descobre que o dono da casa era um grande sábio, mas ele está prestes a morrer, então deixou a casa para quem a encontrasse, incluindo todo o seu conteúdo. A casa é protegida por magia, então ninguém pode invadir, exceto o dono. Ele encontra várias armas dentro, mas, ao examiná-las, descobre que são itens excepcionais e extremamente perigosos. Ele olha para fora e tenta balançar sua espada, caindo no chão, mas consegue aprender uma habilidade básica de espada, pensando que pode ser útil. Yuya treina com cada uma das armas, descobrindo que todas são itens de nível divino, e ele ganha várias habilidades. Apesar disso, seus atributos ainda permanecem no nível 1, e ele se pergunta como aumentá-los. Ele guarda as armas em seu armazenamento, mas de repente um monstro o ataca. Yuya fica aterrorizado, mas percebe que sua casa está protegida. O monstro é um ogro sangrento nível 300, e ele bate contra a parede mágica. Ele pega uma árvore, tentando usá-la para invadir, mas não funciona. Yuya pensa que deveria tentar revidar, então ele joga sua lança, que atravessa o monstro e o mata instantaneamente com um golpe. A lança retorna para ele, e o monstro desaparece, deixando cair vários itens. Yuya subitamente alcança o nível 100 e fica chocado ao ver seus atributos após distribuir todos os pontos. Yuya decide parar por hoje, e, quando tenta sair, recebe uma opção de saque, que converte os itens do monstro em dinheiro. Yuya fica confuso ao ver isso, mas aceita com prazer. Mais tarde, naquela noite, Yuya passa por uma mudança em seu corpo, que se transforma completamente. Quando ele acorda, percebe que seu corpo está diferente e suas roupas não cabem mais. Ele não tem certeza do que está acontecendo, e seu espelho ainda está quebrado, então ele decide procurar algumas roupas. Há roupas mágicas na casa do sábio, que se ajustam livremente ao tamanho e fornecem vários bônus mágicos. Yuya se pergunta sobre a identidade do sábio e olha ao redor de seu jardim. De repente, ele é atacado por um monstro sorrateiro nível 200, mas desta vez Yuya calmamente saca sua lança e destrói o monstro facilmente.
Ele deixa cair um slime de café e até um colar raro, que tem a habilidade de restaurar seu poder mágico. Ele sobe de nível novamente, ganhando uma habilidade de detecção de presença, e já está no nível 150. Ele experimenta um pouco do slime de café e acha que é realmente muito bom. Ele decide usar parte do dinheiro que ganhou para comprar um novo uniforme, pedindo que ele esteja pronto para o início do ensino médio. Depois disso, ele passa todos os dias no outro mundo e começa a se divertir, até esquecendo sua depressão. Ele treina e aprende o máximo possível sobre o outro mundo. Um goblin de elite ataca sua casa, mas Yuya se tornou completamente diferente, lutando habilmente contra ele e até usando uma habilidade para destruir o goblin. O tempo voa, e o início do ensino médio chega. Todos são imediatamente atraídos por Yuya, até mesmo seus irmãos parecem estar impressionados. Na sala de aula, ele é abordado por seus agressores, mas eles não o reconhecem, pensando que ele é um aluno transferido. Quando ele diz que é Yuya, todos ficam chocados e não acreditam nele. Quando ele vai ao banheiro, fica completamente chocado ao se ver pela primeira vez desde sua transformação. Após a aula, ele é abordado por seu irmão e irmã, que se perguntam o que ele fez para mudar tão drasticamente, chamando-o de perdedor. De repente, uma limusine para, e a garota que ele salvou está procurando por ele. Ele se pergunta quem ela é, e ela lembra como ele a salvou. Yuya se pergunta como ela sabe seu nome, e ela admite que investigou sobre ele porque queria agradecê-lo. Ela se apresenta como Kaori e pergunta se ele gostaria de se juntar à Academia Josei. Yuya reconhece que é uma academia para elite superdotada. Aprendemos que Kaori faz parte do conselho estudantil e que seu pai é o diretor da academia. Yuya se sente lisonjeado com a oferta, mas acha que não é inteligente o suficiente para se juntar a uma academia tão prestigiada. Seu irmão interrompe, pedindo para se juntar à academia e dizendo que eles são superiores a Yuya tanto academicamente quanto em esportes, mas Kaori recusa porque estão insultando Yuya, que é seu herói. Ela revela que já investigou sobre eles e sabe tudo sobre seu comportamento nefasto contra Yuya. Ela continua dizendo a Yuya que a academia enfatiza a personalidade, não apenas o desempenho acadêmico, então não haveria problema para ele se matricular. Ela sugere mostrar a academia para ele, então o leva embora, enquanto seus irmãos não conseguem acreditar no que aconteceu. Eles chegam à academia, que é uma escola famosa, cheia de alunos que se destacam. Ele se encontra com o diretor, Tsukasa, que agradece por ele ter salvado sua filha. Yuya diz que não foi grande coisa, mas Kaori diz que ele foi o único que a ajudou. Tsukasa o convida a se juntar à escola, oferecendo até pagar sua mensalidade como agradecimento por ajudar sua filha, mas Yuya hesita, achando que não se encaixaria, já que apenas gênios são normalmente aceitos. Tsukasa diz que gênios são apenas pessoas normais que encontraram a maneira certa de trabalhar duro e usar menos tempo, mas Yuya acha que eles são dotados de talento. Tsukasa diz que todos têm seus próprios talentos, e através de desafios e diversão, ele eventualmente descobrirá quais são os seus, dizendo que ele ainda é jovem. Ele sugere que Yuya experimente a escola por um dia. Uma professora chamada Savada entra, e Tsukasa a apresenta como uma cientista renomada, mas suas aulas são populares e fáceis de entender. Yuya se prepara para sua primeira aula e se preocupa em estar em apuros, mas pensa que as coisas não poderiam ser piores do que na escola normal. Ele é chamado e se apresenta, mas todos os alunos parecem pasmos. Ele se preocupa com o que pensam dele, mas na verdade estão impressionados com sua aparência. Ele se senta no fundo e compartilha um livro com a garota ao seu lado, mas ela é um pouco fria com ele, e ele se preocupa que ela já o odeie. Kaori se pergunta se Yuya se encaixará em sua classe. À medida que a aula avança, ele acha a aula bastante normal, exceto que os alunos são muito mais ativos e engajados. Durante o intervalo, vários alunos tentam conhecê-lo, fazendo perguntas como se ele é um ídolo e se tem namorada. Um aluno chamado Ryuzi impede de importuná-lo e leva Yuya para o refeitório para almoçar. Yuya fica impressionado com o cardápio, e tudo é de graça, então ele acha que é como um sonho. Eles se sentam com outro aluno chamado Shingo, e começam a falar sobre anime. Yuya fica surpreso que eles são como ele. Enquanto come, ele percebe que todos estão olhando para ele e acha que é porque está usando um uniforme diferente. Shingo pergunta se ele está em algum clube, mas Yuya diz que não faz parte de nenhum. Ryu também não está em um clube, mas é porque ele é bom em todos os tipos de esportes e tem dificuldade em escolher apenas um. Shingo revela que faz parte do clube de jogos, e Yuya fica surpreso que consoles são permitidos na escola, mas Shingo diz que tudo bem, desde que não joguem durante a aula.
Enquanto conversam sobre videogames, Yuya se sente mais à vontade com eles. No final do dia, ele se encontra com Tsukasa e admite que se divertiu. Yuya decide que quer se juntar à escola. Quando ele sai da sala, encontra Kaori, que pergunta se ele vai se juntar à escola. Ele diz a ela sua decisão, e ela fica feliz que ele decidiu ficar. Ela o convida para sair depois da escola, e eles visitam algumas lojas em uma área popular. Yuya pergunta se aonde ela sai com seus amigos, mas ela revela que não sai muito porque as pessoas parecem hesitar em se aproximar dela por causa de sua família e de seu pai. Mas ela diz que ele é diferente. Yuya fica nervoso, e Kaori sugere experimentar a loja de crepes. Ele olha para os preços e fica feliz por ter ganhado dinheiro do outro mundo. Enquanto experimentam os crepes, eles se divertem, e Yuya quer experimentar outros sabores, mas de repente pensa que, se comer demais, pode voltar à sua forma original. Ele pergunta a Kaori como ela o reconheceu quando ele parece tão diferente, mas ela diz que, embora ele esteja mais magro, ela o reconheceu porque seus olhos ainda são os mesmos. Ela oferece a ele um pedaço de seu crepe, já que ele queria experimentar outros sabores, então ele aceita, mas fica um pouco envergonhado. Ela de repente percebe como ele está se sentindo, mas ele também oferece a ela um pedaço. Ela aceita nervosamente, dando uma mordida, e algumas garotas observam, achando que eles são super fofos juntos.